Só que, infelizmente ou felizmente, que você vai entender ao longo dessa live, para os meus 15, 16 anos a gente quebrou. E não é quebrar igual você vê em novela, vê em filme, não. É quebrar de verdade. A gente, infelizmente, ficou sem dinheiro para aluguel. Se passaram-se 5 meses, a gente sem conseguir pagar aluguel. Câmera, por favor, deixa tudo parado, não se mexa muito. Eu tenho dislexia e déficit de atenção. Senão aqui eu vou confundir tudo. E a gente ficou sem dinheiro para aluguel. Se você assistiu os meus vídeos que eu gravava, porque eu sabia que ia sair de lá. A gente foi morar de favor. A gente foi despejado, né? Ficamos 5 meses sem pagar o aluguel. A gente foi despejado e foi morar. Graças a Deus, veio um anjo e chamou a gente para morar no sótão do depósito de madeira dele. E lá a gente morou com a família inteira. Dentro de um sótão. O que, às vezes, olhando para trás agora, eu penso, caralho, era difícil. Mas na época foi um alívio. Eu consegui pelo menos isso. E de lá, eu olhava para minha mãe, para o meu pai, para minha irmãzinha e para o meu irmão. E eu não queria ficar naquela vida o tempo inteiro. Era 2012, 2013, tinha 15 para 16 anos. E eu via a minha mãe, por conta desse... É uma coisa difícil você ficar nessa situação. Ela vê os filhos dela dessa maneira. E eu via a minha mãe numa depressão profunda. Não sei, aqui não é para dar clima de velório, mas eu preciso contar a minha história. Nessa depressão profunda, olha como o corpo humano é bizarro. Ela, sem comer, porque ela não conseguia comer, engordou 30 quilos. É uma loucura. E meu pai estava tão estressado com isso tudo que os dentes dele começaram a cair. Eu nem sabia que era possível o dente cair por estresse. É impressionante o que... Nós estávamos felizes por ter uns aos outros, com toda a certeza do mundo. Só que, às vezes, a gente tem os outros, a gente está com saúde, a gente tenta ser grato, a gente é grato, só que a gente sente que merece mais. A gente sente dentro da gente que a gente não vai ficar ali a vida toda. E era isso que eu sentia, e era isso que eu falava. E eu já gravava uns vídeos, e eu falava e sentia que eu não ia ficar ali a vida inteira. Eu não sabia como eu ia ganhar dinheiro, quando eu ia ganhar dinheiro, mas eu sabia que eu ia tirar minha família daquela situação. Era muito difícil ver a minha irmãzinha sem poder ir para a escola. Porque quando a gente quebrou, a gente saiu da escola, porque não dá para ir para a escola pública, nada, a gente tem que trabalhar. Meu pai falou, vocês vão trabalhar. E eu e meu irmão arranjamos um emprego. Infelizmente, meus pais estavam nessa condição e a gente teve que arranjar um emprego por nós mesmos. Eles não tinham condições de arranjar um emprego psicologicamente e eu tinha que cuidar da minha irmã. Minha irmã, para mim, é como se fosse minha filhinha. Inclusive, essa camisa que eu tô usando, rapaziada, tô usando essa camisa como uma camisa da sorte, que foi minha irmã que me deu de presente. Camisa vagabunda, tá? A camisa deve ser R$50. Para ela, eu dou bolsa hoje em dia de R$100 mil, ela me deu a camisa de 50. E eu amei a camisa, tá? Eu tô com a camisa que minha irmã me deu. E, seguindo aqui na história, que eu sempre me perco, a gente não pôde ficar na escola mais e teve que trabalhar. Só que é difícil. Dois moleques de 15 anos conseguiu um emprego sem experiência prévia e largou a escola na 8ª série. Só que a gente teve uma estratégia. Quem quer levar 2 por 1? Eu e meu irmão, a gente foi trabalhar como um guarda de estacionamento. Cuidando dos carros, batendo a entrada e a saída. E a gente falou, é o seguinte, pode pagar um salário pra gente trabalhar nós dois. O salário na época deveria ser R$1.200, salário mínimo, e era R$600 para cada um. A gente trabalhava de 8 da manhã às 10 da noite. Às vezes você não sabe isso da minha história. Eu acho que é muito importante você saber. A gente trabalhando lá no estacionamento e não é isso que a gente queria. A gente não queria ficar lá esse tempo todo. E eu continuei tentando um emprego. Até que eu consegui um emprego de entregador técnico. Eu entregava os carros. Sabe quando alguém vai comprar? Não sei se eu até então nunca tinha comprado um carro, não tinha carteira de motorista, não tinha nada. Sabe quando você vai comprar um carro, tem alguém que te entrega o carro. Eu era esse cara. Eu era o filho da puta que explicava pro velho como funciona o Bluetooth. Puta que pariu. Lidar com o cliente é a coisa mais chata do mundo. Só que quando eu tava lá de entregador técnico, era mais tranquilo. Porque a pessoa vinha, eu explicava as coisas, não sei o quê. Era bem, facinho. Só que eu queria subir para vendedor para ganhar mais. Quando eu subi para vendedor, aí que eu entendi
o que era chato lidar com o público. Puta que pariu. Você lida com o público, você tem que bater as metas, você tem que fazer um monte de coisa. E eu comecei a aprender sobre vendas ali, né? E é muito engraçado, porque na época, tinha vezes que eu ia pro banheiro chorar, porque eu tomava um esporro de alguma coisa que a culpa não tinha sido minha. E eu não entendia como o mundo funcionava. Eu estava no meu primeiro/segundo emprego. E eu não entendia como o mundo funcionava e as pessoas me davam esporro e me esculachavam sem eu ter feito nada. E eu não tinha outra opção além de... Sabe, eu não podia chorar na frente deles, eu tinha que ir pro banheiro chorar. Reclamavam que eu chegava com minha roupa amarrotada. Trabalhava 10 horas por dia, de segunda a sexta, e 12 horas no sábado. Só que o ônibus era lotado, não tinha como eu não amarrotar a roupa. Era 1 hora para ir, 1 hora para voltar. Eu tinha um bilhete único e eu tinha um cartãozinho de alimentação. Eu emagreci uns 5 quilos, porque eu comia pouco para poder comprar mais coisa para minha casa. Então, essas coisas é muito difícil você estar nessa situação. Mas eu vou te falar que uma coisa que eu sempre tive foi fé. Sempre tive fé e sempre fui resiliente. Não importava a porrada que eu tomava, eu levantava. Aí lá dentro dessa concessionária de carro, que eu vendi os carros, você tem que vender no preço da tabela.